Salam aleikum, pessoal. Hoje eu vou fazer um react de um canal cristão chamado Teologia Ilustrada. Esse canal aqui é um canal de Bíblia, né? E ele se propôs a falar de islamismo, né? Então vamos lá para a polêmica do dia, né? Porque vocês me desculpem, eu tô gripado, mas eu vou reagir esse vídeo. E é um vídeo, pelo que eu vi, assim, só o começo. É uma animação, né? Então, possivelmente, parece que ele trouxe bons argumentos. Vamos ver aqui, vamos responder com o que a gente sabe. Não é nenhum segredo que a violência, o assédio e as leis discriminatórias em países muçulmanos são apenas alguns exemplos das coisas que mais impactam negativamente a vida das mulheres nessas nações. Mas o que o Islã tem a dizer? Primeiro, no mundo todo, quem mais converte ao Islã são mulheres, né? Então, talvez não seja tudo isso que eles dizem. Inclusive, o país mais muçulmano do mundo não é a Arábia Saudita, é a Indonésia, né? Então, imagine aí. A respeito das mulheres. A segunda maior religião do mundo faz algumas afirmações bem polêmicas a respeito desse assunto. Primeira Seu título diz que é absurda, né? Vamos ver. afirmação: o testemunho de duas mulheres vale o testemunho de um homem. A Surata 2:282 afirma: tomai duas testemunhas dentre os vossos homens. Se não houver dois homens, então um homem e duas mulheres. Se uma delas se esquecer ou errar, a outra faz lembrar. Ou seja, Porque desculpa, pessoal. A responsabilidade maior é do homem. Porque no Islã, ninguém quer que as mulheres elas corram riscos. As mulheres são para serem preservadas e os homens para se arriscarem. Então, se ela vai dar um testemunho, você tem que saber também que se o testemunho for mentiroso, ela vai ter que pagar. Se quer que as mulheres paguem por um testemunho que ela mesmo possa dar errado, que ela possa mentir, né? Você não quer. Então, o homem ele tá se botando para isso, né? Para responsabilidade. Já começa daí. a impressão que fica é que, segundo esse texto sagrado, as mulheres são consideradas como tendo metade da inteligência dos homens. Porém, os apologistas... Cara, assim, já começou errado daí. Você tá distorcendo. Depois que o profeta Muhammad morreu, quem dava muito conselho eram antes suas esposas. Não sei se você sabe, né? O pessoal vinha, os homens vinham para pedir conselhos a ela. Se fosse isso tudo, depois que ele morresse, o que o pessoal ia fazer? Ia matar ela, ou excluir, né? Então, Setidai Aisha, que é a mais jovem do seu casamento, escreveu assim muitos textos, já até maior de idade, sobre o profeta, e ela falava que ele era um homem maravilhoso, e ela, sim, foi uma das pessoas que mais escreveu de quem conviveu, né? Então, assim, não tinha essa exclusão, né? Não tinha essa exclusão, porque se fosse para excluir, começava por ela. E a primeira faculdade reconhecida pela Unesco foi feita por uma mulher muçulmana, né? apologistas muçulmanos explicam que, nesse contexto, se trata de testemunhas em transações financeiras. Sim, não existia um mercado de trabalho para a mulher naquele tempo, então era homem mesmo, porque a responsabilidade é do homem. Se desse uma zica, é o homem que tem que saber lidar, né? É isso, para preservar a mulher. Porque não existia um mercado de trabalho, então a vida da mulher era simples. Ela ia nascer, ela ia crescer, quando ela tivesse uma sabedoria mínima, ela ia casar, né? Ela ia ter seus filhos e ela ser cuidada pelo marido. Era isso, porque foi isso que Deus determinou desde o começo. Não é à toa que você pode ver até caras que se dizem cristãos, né, como o 38, que fala, né, que o papel da mulher é servir a família. É isso. Tá no Velho Testamento. O testemunho de duas mulheres é equiparado ao de um homem. Ou seja, tudo que vocês falam que o Islã inventou, renovou, só está trazendo as raízes do Velho Testamento. Se você negar o Islã, você tem que negar o Velho Testamento. Justificativa de que uma pode lembrar a outra. Isso porque as mulheres tinham menos envolvimento em questões econômicas, elas tinham menos conhecimento. Mas ao que parece, essa não era a visão de Maomé. Ele explica essa questão melhor no Sahih al-Bukhari, dizendo: o testemunho de uma mulher não é igual à metade do de um homem. As mulheres disseram: sim. Ele disse: isto é por causa da deficiência da mente de uma mulher. Pronto, vamos lá. Sahih al-Bukhari, né? Eu nunca vi esse hadith aí, né? Nunca vi. Mas eu sou sunita. O sunismo ele segue os hadiths. Mas eu não acredito 100% nos hadiths. Essa é a minha visão pessoal. Eu não acredito 100%. Eu falo em grupos muçulmanos, abertamente. Então, assim, eu não conheço esses hadiths aí, né? Eu não sei de onde você puxou. Você pode simplesmente ter inventado, pode ser que esteja lá mesmo. Mas não significa que os hadiths são 100% autorais, né? Porque até a idade da Aisha, não sei se você sabe, mas esse hadith aí que fala da idade dela, que ela é nova,
dentro do próprio círculo islâmico, fala que foi um cara que meteu o caô, né? Então, assim, ninguém... Só porque tem Sahih Bukhari, aí não pode ser um hadith fake. Você não vai ver falsidades, alterações no Corão. Mas no hadith você pode ver sim. Isso é óbvio, né? Inclusive, o próprio profeta, com seus atos, ele sempre mostrou que a mulher era grande. Qual a maior mulher para o Islã? A Virgem Maria. As tradições não bíblicas diz que Maria tinha quantos anos quando ela se casou? Né? 12, por aí, teve o filho, né? Teve Jesus. E José tinha quanto? 90, né? Mas isso não está na Bíblia. Isso aí também não está na Corão, não. Então, assim, existe muita coisa que o pessoal adultera, né? Então, é até interessante trazer isso para a mesa, né? Isso é até interessante. E assim, muitas vezes vocês estão sendo hipócritas, né? Porque a Bíblia mesmo fala que a mulher não pode pregar na igreja. Paulo. Não foi Muhammad que falou isso aí, foi Paulo. E o mundo é dominado por homens ou por mulheres? Você acha que o homem é dominado só por força? Ou também por capacidade intelectual? O homem é superior intelectualmente à mulher, em média, mas há mulheres que superam os homens. Veja aquela foto de Albert Einstein com uma turma de cientistas, a maioria homens. Quantas mulheres tinham? Uma, Marie Curie. Ela não é inteligente? Como eu disse, que foi a primeira mulher a fazer a faculdade, a criar uma faculdade, foi uma muçulmana. Ela não é inteligente? Ela é mais que as outras e mais que muitos homens. Mas é um fato, o homem é superior intelectualmente à mulher. Não estou dizendo que eu sou, mas os homens no geral. Os homens construíram o mundo. E nem todas as construções do mundo foram com força. Desculpe, você acha isso é burro. Você não tem conhecimento histórico e sociológico da situação, né? Então, esse é meu posicionamento quanto a isso. A história humana só mostra esse fato. Porque se fosse o contrário, quem dominaria o mundo pela astúcia? Homem ou mulher? Então, segundo o profeta, o verdadeiro motivo para o testemunho de uma mulher valer metade do testemunho de um homem é a deficiência mental das mulheres. Não é deficiência, é déficit. Quando você fala deficiência, você está botando que a pessoa é uga, buga, 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 uga, uga. Não, é um déficit. Primeiro, não existia do mercado de trabalho para as mulheres naquele tempo. Não existia educação. O próprio profeta Muhammad, ele era analfabeto. Não existia nem educação para ele. Mas ele era ou não mais esperto que as mulheres daquela época? Imagine daí. Ele começou como sozinho a sua pregação. Assim como Jesus. Vamos pegar Jesus, que é do cristianismo, né? Quem conseguiu mais discurso naquela época? Jesus ou Maria? Maria, segundo o Islã, é a maior mulher do mundo. Quem conseguiu mais? Moisés ou sua esposa? Como as mulheres eram tratadas no tempo de Moisés. Então, assim, dá o tempo, né? Você querer mudar a realidade dos fatos, porque não vai com essa narrativa, então quantas igrejas eu frequentei igrejas que mulheres pregavam? O que a igreja, o que ela diz na Bíblia? Na Bíblia, Novo Testamento, o que vai dizer? Mulher, aprenda com seus maridos em casa. O que mais tem hoje é a mulher pregando. Então, assim, para falar do Islã, você primeiro tem que ver qual é a instituição. Não sei se você é de alguma igreja, se é católico, mas, né, o que mais domina no Brasil hoje, como um dos maiores países cristãos do mundo, é protestantismo, né? Inclusive, o próprio Lutero era um dos maiores antissemitas do mundo. Vamos falar o quê? Do Islã. Quando as cruzadas foram para o Oriente Médio, quem foi os primeiros que eles mataram? Os judeus. Enfim, é muito fácil distorcer os fatos e pegar um nível de linguagem de outra época, porque aí é árabe clássico, tá? Que tá em português, mas isso aí é árabe clássico. Você fala árabe clássico? Quem garante que essa tradução tá bem feita? Eu não falo árabe clássico. O Islã fala para você estudar o Corão estudando árabe, não português. Igual tem trilhões de vertentes bíblicas aí, King James, enfim, uma bíblia em cada lugar. Inclusive eles vendem Bíblia, né? Muitas pessoas vendem Bíblia é um pecado dentro da própria lei, né? Mas enfim, é muito fácil você distorcer uma coisa para sua narrativa ficar bonitinha e você conseguir criticar. Mesmo quebra esses argumentos. Segundo a afirmação, a maioria dos habitantes do inferno são mulheres. Maomé disse: Claro, mas isso é óbvio, que é mais fácil de levar uma pessoa pro buraco. Homem ou mulher? É claro que é uma mulher. Mas isso é óbvio. Se uma mulher sair na rua agora, tem um cara casado. O homem, ele consegue facilmente amar mais de uma mulher e da mesma forma ele consegue manter relação sexual
com a mulher e não se apegar a ela. Ele consegue. Também consegue fazer isso. Isso é um fato. Eu nunca fiz isso de ser um cara loucão assim, mas eu sou um homem, eu sei das coisas, eu sei como funciona, eu tenho amigos, tá? Então você também sabe. Então quantos caras você não conhece que tem uma mulher, gosta dela, mas sua mulher chega chamando ele pro escurinho, ele não vai? Quem teve a iniciativa? Claro que ele também tem a culpa, né? Mas qual é o pecado maior? É você matar alguém defendendo sua família, né? Que é isso que eles dizem que o Islã é homicida, mas todas as mortes relacionadas ao Islã, em suma maioria, de forma totalitária, dentro do Islã, na época do próprio profeta, foi em autodefesa. Todas. Né? Se a gente for falar de outras épocas, a gente pode falar, mas na época do profeta Muhammad foi autodefesa. Eu vou falar da época dele. Qual era que era pior? Uma mulher naquele tempo que era prostituta ou um cara que matava 2 ou 3 em autodefesa? Foi que Jesus falou para a mulher do poço. Citar 3:8 aqui de novo, né? Não é uma fonte confiável, porque ele também fala muita bosta sobre o Islã. Mas se a gente pegar por esse parâmetro cristão, o que foi que Jesus falou para ela? Você teve 3 ou 4, 4 ou 5, você não é de ninguém. Ou seja, quem foi que ele condenou mais? Ele, segundo a própria Bíblia, cara, ele não condenou com esse peso o próprio Barrabás, cara. Então, assim, você querer usar isso aí, sendo que na própria Bíblia tem coisa pior, eu consigo, se você quiser fazer um duelo de Bíblia, com Islã, sobre mulheres, a gente faz. Vamos fazer, a gente faz. Mas vamos citar a Bíblia e o Alcorão. Você está citando muitos hadis aí, né? Eu não sei a fonte desses hadis, que eu não falo árabe clássico, nem você, provavelmente, né? Agora, se você quer citar muitos hadis, que você acha que é 100% certeza, e eu digo que não é, nem todos os hadis são verdadeiros, a gente pode pegar também esses proto-evangelhos, esses livros não cânons, né, que fala que Jesus também ele era um profeta e não era Deus, né, que vai corroborar com ideias do Islã. Né? A gente pode fazer isso aí também, se quiser. Ó mulheres, deem esmolas, pois eu vi que a maioria dos moradores do inferno eram vocês, mulheres. Elas perguntaram, por que é assim, ó apóstolo de Alá? Ele respondeu, vocês amaldiçoam frequentemente e são ingratas com seus maridos. Ah, mas isso é um fato. Nossa, isso é o que eu mais vejo. Cara, isso a gente vê hoje. Isso aí só mostra um fato. Isso mostra um fato, velho. Tem cara que se mata de trabalho de pedreiro pra mulher chegar, tá lá no celularzinho. Ah, eu não vou cozinhar pra você, eu não vou fazer nada pra você. Eu não sou sua empregada. É sempre isso. Você acha que o homem não vai pro inferno por estar destruindo o casamento? Isso é óbvio, cara. Assim, você só tá mostrando que o Islã fala a verdade, que hoje é só o que a gente vê. Que se fosse mentira, todo esse movimento Red Pill, com tanta gente, não tem como um movimento como o Red Pill se destacar sem só falando mentira, cara, né? Não tem como, né? Não tem como. Eu não vi ninguém mais deficiente em inteligência e religião do que vocês. Ou seja, aqui Maomé não só diz que as mulheres são a maioria dos moradores do inferno, assim como afirma que elas não são inteligentes. Se restou ainda alguma dúvida? Não, eu não digo que elas não são inteligentes, os homens são mais inteligentes que elas, isso é fato. Em outro lugar, Maomé também é citado dizendo que as mulheres seriam a minoria entre os... E cita novamente um hadiz. Por que ele não cita um verso do Alcorão? Por que ele não cita? Por que ele não consegue encontrar? Já que o próprio Alcorão, ele se diz a palavra literal de Deus. Por que ele não cita um verso? Ele me vem com hadiz. Ah, é um cumprimento da religião, isso é um fato. Por que não bota o hadiz aí em árabe clássico, por favor, pra gente ver? Porque pra você é só fazer uma tradução. Como é que eu vou saber se esse hadiz aqui é verdadeiro? Né? Enfim, aquela coisa. Mas sim, a maioria vai... E cara, isso é um fato. A gente pode ver assim... Mesmo se esse hadiz for verdadeiro ou falso, não importa. Veja hoje. O que é que a Bíblia falou? O que é que o Islã falou? Que no futuro ia ter mais mulher do que homem. O que a gente não vê? Teve um professor do profeta Muhammad, que ele fala em um dos hadis que são verdadeiros, né? Que ele diz assim, que no futuro as mulheres vão se vestir com roupas que parecem que estão nuas. O que a gente vê hoje mulher com roupa curta? Cara, se você se diz conservador, e você vê como o Islã realmente trata as mulheres, você não ia falar tanta bosta como você está falando nesse vídeo. Você está falando muita bosta, você está distorcendo, você está trazendo fontes que eu considero escusas, tá?
mas se corrobora com sua ideia, tanto faz. Mesmo se esses hadiths forem verdadeiros, a forma que você explica é uma forma escusa, é uma forma onde você não analisa o contexto. Mais uma vez eu volto, porque existem mulheres pregando em igrejas. Porque que existem. Todos os profetas casaram, porque padres não casam? Né? Porque Jesus não casou, tá? Então você está se comparando a Deus. Você acredita que o homem é imagem e semelhança de Deus, certo? Mas a gente é cheio de pecado. Como a gente pode ser imagem e semelhança de Deus? Se Jesus sendo Deus, ele não pecou na terra? Como a gente poderia? Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, sua própria tradição entra em contradição, e no seu desespero você tenta usar versos nossos contra nós mesmos, mas os seus, você só caem por terra. Habitantes do paraíso. Terceira afirmação: as mulheres estarão no paraíso para servir, se é que você me entende. Segundo, não existe isso. Todos os versos do Alcorão falam que homens e mulheres estarão no céu para fazer o que eles quiserem, porque o céu não é uma recompensa para Deus. A Bíblia fala que as pessoas vão para o céu, segundo algumas linhas, né? Vão algumas linhas aí de interpretação, que as pessoas estão lá para adorar a Deus. O Islã fala que o céu é nosso. E a maior grandeza do céu é a gente ver Deus, né? A face de Deus. E aí você entenda como de forma simbólica, literal, né? Porque a gente sabe se Deus tem de fato uma face, se ele iria querer se materializar com um rosto pré-definido pra gente, mas fala que a gente vai fazer o que a gente quiser. Aí a gente vai viver com nossas esposas e, consequentemente, as esposas com os seus maridos, né? Mas o homem tem mais de uma mulher. Claro, não sei se você sabe, mas Deus criou o ciclo do homem diário. O homem todo dia tem um ciclo, o ciclo da mulher mensal. Você sabe quantos dias por mês a mulher tem vontade de fazer sexo? Sabe, estuda um pouquinho. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre isso. Estuda um pouquinho. Quais são os dias que ela tem. Tem um vídeo aí sobre poligamia no meu canal, vê aí. E o homem, todo dia. Isso é ciência. Deus criou a biologia. Deus criou os animais, ele criou a biologia humana. Tá explicado na biologia. Só confirmou a biologia, não foi contra a ciência. Né? Segundo o Islã, as poucas mulheres boas o suficiente para entrarem no paraíso ficam esperando os homens para que eles desfrutem delas. No paraíso, há um pavilhão feito de uma única pérola oca, com 60 milhas de largura, em cada canto da qual há esposas que não verão aquelas nos outros cantos, e os crentes as visitarão e desfrutarão. No Corão, que não verão aquelas em outros cantos. Que não verão aquelas em outros cantos. Peraí, os cantos que a gente conhece, a Terra, né? Ele está citando Azures. Azures não são humanas, tá? Elas são seres celestiais, não são anjos. Elas são seres que Deus criou para os mujahidins, que morreram defendendo seu país, para exemplo, são muçulmanos. E os Estados Unidos, que é o país que tem mais chance de atacar o Brasil, ataca. E eu vou morrer por o meu povo, no exército brasileiro. Eu sou um mujahidin. E eu sou um mártir. E eu teria essa bênção, né, de Deus. Porque no Islã o sexo não é tabu. Porque o céu, no Islã, é pro ser humano. E todos os homens estarão casados com essas Uris. E 72, tá? Não é uma coisa literal quando eles falam. 72 é uma expressão em árabe para dizer muitos, mas não é um número literal, né? Então quando você fala, fulano se explodiu, com 72 vídeos, burrice, tá? Uris são seres celestiais, você não consegue compreender. E o céu é um prazer para nós, entendeu? Então as mulheres também teriam seus prazeres lá. E naquela época, qual era a vida do homem comum? Eu acordava, eu ia pra roça, eu voltava para casa, comia e ia dormir. Tinha televisão naquela época? Tinha muitas viagens assim, tipo, meu sonho é ir pra Disney. Não tinha. Então, como você ia mostrar para aquela pessoa que ela teria um reconhecimento, que ela teria uma recompensa para ela, do gosto dela? Qual era a recompensa do homem? Por que isso é muito voltado para o homem? Porque era o homem que era o mártir. Era o homem que sofria mais. Durante os ataques que os cristãos, os judeus e outros grupos fizeram aos muçulmanos, quem mais morreu, homem ou mulher? Você não acha justo as promessas serem mais para os homens, sendo que eles foram mais mortos do que as mulheres? Enfim, é muito fácil dizer que a mulher ficou de lado. A mulher sofreu menos que os homens. E quando fala que as mulheres crentes foram as que sofreram mais, significa que elas sofreram por um motivo, porque elas eram julgadas por não muçulmanos e atacadas também.
Elas usavam hijab já pela maldade do próprio homem, né? Ela era respeitada pelos muçulmanos, então ela mostrava que aquela mulher, ela era um símbolo divino, que a ordem divina, ela mostrava que, ó, eu sou diferente das mulheres sujas, né? Fatos. Mas é muito fácil você pegar coisa assim, você vai ver os comentários, o pessoal tudo falando abobrinha aqui, maluco, essa religião, não sei o que, coitada das mulheres e tal. Eu já conversei com amigas aqui do Brasil, que elas falam que por usar hijab num país cristão, que é o Brasil, elas foram atropeladas, levaram pedradas, já entraram na mesquita e queimaram o Alcorão. Qual foi a coisa que o muçulmano fez contra o Brasil aí? Me fala. Naquela época que teve o negócio do show da Lady Gaga, ia ter um ataque lá. Qual era a bandeira que os caras estavam usando? Era a bandeira islâmica? Ou sei lá, do cara tava com a bandeira de Israel? Enfim, né? Quem é que mais sofre preconceito religioso no Brasil? Não é cristão. Cristão é a maioria. Quem sofre mais são os macumbeiros, são os ubandistas, né? Porque a gente vê aí de grupo religioso, de grupo criminoso que se diz evangélico, né? Porque se fosse um grupo jihadista, nossa, era a definição do Islã, mas como é um grupo evangélico, não pode. E eles usam versos do Velho Testamento, hein? Eles fazem coisas que, embora eu não concorde com a Bíblia com o tráfico, mas aquelas agressões ali a nível Velho Testamento. Quando Moisés, segundo a Bíblia, não segundo o Corão, segundo a Bíblia, os caras estavam adorando um bezerro, ele fez um ataque matando 3.000 pessoas, 3 vezes maior que o Hamas. Você sabe, se ligou que na Bíblia diz que o Moisés fez, em ordem de Deus, um massacre maior do que o Hamas 3 vezes? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês condenam o Hamas, fato, né? Mas não condenam Moisés porque Deus mandou. É isso que os judeus escreveram lá. Também é dito, nos jardins da delícia, uma multidão dos primeiros profetas e povos que o seguiram, e um pouco dos derradeiros, os seguidores do profeta Maomé, estarão sobre leitos de tecidos ricamente bordados, neles reclinados frente a frente, e haverá Sim, exatamente, roupas bonitas, virgens, até nos pés, mostrando que são pessoas de moral. Por quê? De belos grandes olhos. Não, uris, não virgens, uris. Uris são seres celestiais, não são definição de virgem. O pessoal define como virgem porque elas nunca tiveram marido. Mas não é definição de virgem, ela não há um brinquedo sexual, não é isso. Não existe pecado na santidade divina. Deus não vai errar numa coisa que ele cria no céu. Então não é essa definição que você está botando. Sim, elas são virgens, mas elas são seres que estão lá para casar com homens. Imagina que você é um cara que você nunca conseguiu casar na terra. Assim como eu conheço cara com 40 anos que é virgem, tá? Esse cara chega no céu e ele quer ter uma mulher. Ele não pode, não? Porque você discorda, ele não pode? Você quer ser maior do que Deus? Para, né, cara? Olhos iguais a pérolas resguardadas, em recompensa do que faziam. Claro, porque as mulheres são os seres vivos da terra mais lindos. A mulher, o que destaca a mulher é a beleza. Existem mulheres inteligentes, mas o que destaca a mulher na Terra é a beleza. Ela encanta. A mulher pode engrandecer o homem, mas ela pode desgraçar por conta da sua beleza, né? Porque senão não tinha muito cara pegando mulher casada, porque elas aceitam, né? Para o cara querer, ela tem que aceitar também, né? E o corno faz o quê? Matou outro cara, mas o contrato dele foi com quem? Foi com ela. Ele mata o outro cara, mas ele deixa ela viva, né? Ou seja, porque é idiota. Se uma mulher for boa o suficiente, traição é pena de morte. Se o homem trai uma mulher, é pena de morte. Se a mulher trai um homem, é pena de morte. Para o seu muçulmano, ainda assim ele estará em uma péssima posição, sendo apenas... Não vai estar, porque o céu é do jeito que ela quiser. Mano, você tem que entender uma coisa. O céu do Islã, imagina assim, tu tá no céu. O céu é uma sociedade, você vai ver todas as pessoas. Mas vamos citar como multiversos. Vamos supor, você é cristão, mas vamos supor que Deus tem misericórdia de você, você é uma boa pessoa, você respeita as pessoas, e mesmo você falando essas bobagens aí, Deus tem misericórdia pela sua ignorância. Quem é ignorante, Deus pode sim salvar. Então Allah salva você, você vai pro céu. Qual é seu gosto? Pô, meu sonho era andar de Ferrari. Você vai dar seus drift lá de Ferrari, porque você vai viver o seu céu, entendeu? Você vai ver sua visão pessoal. Naquele tempo se falava sobre essas URIs, porque não existia essas diversões. Você falar pra mim, pô, o que é que você quer fazer no céu? Pô, se eu fosse pro céu, queria ficar no lugar verde, assim, igual na música dos Racionais. Às vezes eu acho que todo preto como eu só quer um terreno no mato só seu, sem luxo, descalço,
nadar no riacho sem fome, pegando as frutas no caixa. Aí truta que eu acho, quero também, mas São Paulo Deus nota de 100. Ou seja, o pessoal só se liga pro dinheiro na terra, mas no céu eu quero isso, quero estar na beira do riacho, de boa, sentado assim, sabe? Recitando ao Corão, conversando com as pessoas que eu gosto, comendo uma maçã, só de boa, é isso que eu quero. Tipo o que a gente chama aqui na Terra de vagabundagem, que era que o ser humano deveria praticar mais, que é o ócio, que faz a gente pensar e botar a cabeça no lugar. Senão, se não fosse preocupação de tanto trabalhar, eu não tava calvo, tá? Com conta, essas coisas que o ser humano tem que passar, isso é da vida, né? Mas é isso. Eu posso ter cabelo também se eu quiser no céu. Então é isso, a gente vai ter nosso espaço pessoal. A mulher vai ter o céu dela. É como se fossem multiversos ali e ela vai viver o que ela quiser. Eu gosto de comer. Pô, eu gosto de comer pudim. Lá não vai existir aquele negócio de assim, gula é um pecado. Questão de definição. Embora a gente não possa comer muita besteira, que não é recomendado para o profeta fazer exercícios, mas você tem aquele desejo lá, não é algo ruim, entendeu? Porque não é um pecado no sentido de você esfaquear alguém, é uma coisa que você vai fazer porque você gosta, você tem aquele prazer. O céu é pra gente. Então, mano, eu quero comer pudim, mano. Quantos pudim? Eu quero comer 10 pudim. Você pode arrochar. Eu quero 20. Você não vai se sentir cheio. Arrocha os 20 pudim. Porque o céu é pra nós. Porque Deus é tão misericordioso. Por que Deus ia pegar um céu e fazer pra gente ficar adorando ele? Qual é o sentido? Aí Deus não seria um misericórdia, não seria bom com a gente. Porque ele só queria um soldadinho de chumbo. Entendeu? Então, tudo isso aí que você está falando, você está botando na definição que existe um céu só. Você já deturpou o Islã nessa parada toda aí. Apenas uma integrante de um harém celestial, condenada à espera para ser desfrutada por toda a eternidade. Quarta afirmação, permissão para agredir a esposa. Na Surata 4:34 está escrito: os homens têm autoridade sobre as mulheres pelo que Deus os fez superiores a elas, e porque gastam suas posses para sustentá-las. Aquelas de quem temeis a rebelião, exortai-as, bani-as da vossa cama, e batei nelas. Se vos obedecer... O homem no Islã é obrigado a dar tudo para a mulher e cuidar dela e tratar ela bem. Se ele cumprir essas regras, ela também tem que cumprir as regras dela, né? No que é que diz no Gênesis? O seu prazer será para o seu marido, não diz isso? E ele a governará. Diz ou não diz isso aí no Gênesis? No Velho Testamento também diz: eu sou Deus, eu nunca mudo. O que foi que Paulo fez? Mudou tudo o que Jesus falou. Tem um vídeo aí refutando se vinha outro anjo, seja anátema, tá tudo aí no meu canal também. Eu trabalho toda essa visão aí que o Paulo ele mudou muita coisa do cristianismo. Sobre bater o quê? O que o Islã diz? Até para bater em criança, né? Você não pode bater numa criança que não tem noção. A pessoa quando tem 9, 10, 11 anos, ela já tem noção. Aí eu vejo inclusive vídeos aí de mim de 8 anos árabe andando de trator, coisa que no Brasil o pessoal fala do adultização, tem a criantização no Brasil. Você com 20 anos você é visto como adolescente. Isso é vagabundagem, tá? Isso é vagabundo, você tá criando seu filho como um beta vagabundo. O que é? Quando você fica 10, 11 anos ali, você começa a ter consciência, você tem que ser responsável pelos seus atos, porque uma pessoa dessa idade pode matar. Sim, ela deve ser punida. Entendeu? Então, se você faz tudo como marido, se você não fizer, você também deve ser punido. Você sabia? Você também maltratar sua mulher porque ela tem família. Você acha que o pai da moça vai deixar você maltratar ela? Você acha? Você acha que ela é sua propriedade privada? Você tá como líder da relação, mas se você falhar, meu irmão, você sabe como é que a Sharia vai lhe tratar. Né? Ela vai ser justa. Ela não vai ser punitiva ou maldosa. Ela vai ser justa com você. Então, se você matar sua esposa, você vai ser morto. Simples. Aí o que é? Ele vai falar que tem que bater nela. Esse aqui, ó. Porque vai fazer ela refletir. Pô, eu errei, mano. Meu marido fez isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui dói? Não. Isso aqui não dói, ó. Ele chegava a esticar a mão aqui. Pronto. É uma lição. Eu acho justo. Porque aí o cara não precisa falar duas vezes. O homem começou a precisar gritar na relação, o cara já ficou errado. Estica a mão. Caraca, mano, que vergonha. A mulher vai assim, meu Deus, que vergonha. Quão baixo eu sou de não obedecer meu marido como Deus mandou lá desde o Gênesis. Né? Então, se você quiser criticar isso, você vai ter que criticar tudo lá do começo do Velho Testamento. Não mais as molesteis. Deus é elevado e grande. Ou seja, segundo esse texto, se um homem apenas desconfiar que a mulher está querendo se rebelar, ele pode agredi-la. Mas não tem esse negócio de desconfiar. Se tiver provas. Você tá mudando o verso tá aqui. Você tá mudando. Que temeis é rebelião. Temeis é quando você tem uma prova. Rapaz, eu sei que vai chover. Tô temendo aí que vai dar uma enchente. Mas eu já sei que vai chover. Porque eu tô temendo uma enchente.
Entendeu? Cara, por favor, vídeo fraco, viu? Muito fácil de responder. Mas é importante dizer que muitos estudiosos argumentam que o termo sugere um gesto simbólico e não violência física. No entanto, a questão não para por aqui. Maomé casou-se com Aisha, uma criança de 6 anos, e concretizou a união com ela quando ela tinha apenas 9 anos. Ela era a esposa... Pronto, aqui tem duas partes que falam a respeito disso. Uma é que ela, de fato, eles obtiveram o coito quando ela tinha 9 anos, e naquela época era normal, porque quem deu essa ideia foi o pai dela, não foi ele não foi atrás dela, né? Eu disse que ela tinha 17 por conta da idade da irmã dela e da viagem. Mas segundo alguns hadis, diz que foi ela mesma que escreveu. Ela disse que tinha realmente 9 anos, né? Pronto, fato. Ela escreveu muita coisa aos 18. Tudo que ela escreveu foi falando bem dele. Depois que ele morreu, ela nunca mais casou. Ele disse que ela era um homem maravilhoso. Naquela época podia. Porque naquele tempo, você com 8 anos de idade, você já era um homem. Como eu disse. Cara, eu vi um vídeo de um rapaz de 8 anos de idade dirigindo uma máquina. Ele já trabalhava no pesado. Então esse negócio de você dizer... por exemplo, o primeiro casamento do profeta tinha 25. Já era considerado um velho para casar. Já era considerado. Então era normal você casar com 10, 15, 20. Eu conheci famílias cristãs que a menina se casou com 11 anos. Eu conheci, pessoalmente. E não vi da sociedade cristã de onde eu moro, do interior do Ceará, nenhum criticando. Então assim, você quer... falar do contexto, sendo que na época dele era normal, então vamos falar também de Jesus. Tem vários versos da Bíblia que Jesus ele diz que é para o escravo não se revoltar. Jesus é para a escravidão? Tem vários versos aí, Lucas e vários livros. Vários. Você pode pesquisar. Vai dizer que Jesus diz para o escravo não se revoltar, obedecer e temer a Deus. Jesus é pró-escravidão. É isso que você está querendo gerar. Isso aqui para mim não é polêmico. Eu já tenho vídeos no canal sobre Aisha. Tenho 2 vídeos, eu acho. Né? Acho que o tema é pedofilia no Islã e casamento polêmico de Aisha. O profeta é uma coisa assim. Veio também. Eu já respondi esse ponto em outro vídeo, mas naquela época era normal. Então pronto. Hoje, Brasil, país cristão, idade para casamento, 16 anos. Países islâmicos, 18 ou 20 anos, né? Então, tira daí, adapte-se à sua época também, para você entender o contexto. Os países islâmicos, você tem que ser mais velho do que no Brasil, que é um país cristão. Eu acho que o segundo maior país cristão do mundo, né? E um dos países que mais tem bandidagem, né? Então, assim, tudo que acontece no país islâmico é culpa do Islã, mas no Brasil não é culpa do cristianismo, né? Well. Esposa favorita de Maomé e a única virgem com quem ele se casou. Em um episódio, uma mulher mostrou para Aisha hematomas causados pelo marido. E Aisha disse: eu não vi nenhuma mulher sofrendo tanto quanto as mulheres crentes. Veja. Sim, exatamente. Mas você está querendo dizer que elas sofreram dos maridos. Os maridos eram ruins. Não, elas sofreram por conta da sociedade, que elas eram perseguidas. Antes do Islã, as mulheres eram enterradas vivas. Nasceu uma menininha ali de um dia, 2 dias, eles enterravam lá em Meca. Eles enterravam porque eles adoravam os deuses pagãos. A gente nomeia, né, popularmente como pagãos. E depois que muitas mulheres se converteram, as mulheres foram perseguidas por não muçulmanos. Inclusive, tem uma mulher que eu me esqueci o nome agora, mas tem no filme do Profeta. O filho dela se converte ao Islã, ela acha ruim, depois ela se converte e ela é morta, cara, assim, de forma feia. Muito feia mesmo. Tipo, não vou dizer que é igual a imagem de Jesus na cruz, porque tudo que se fala de Jesus na cruz é muito cinematográfico naquele contexto. Mas no filme dá a entender que é uma parada meio assim, não foi necessariamente crucificada, mas foi amarrada, apedrejada, judiada, entendeu? Então assim, ela foi uma da primeira mulher mártir do Islã. Então, se para um homem é ruim, imagine para uma mulher, né? Então você está dizendo que é os maridos delas que fazem isso, mas não é, né? Você falhou miseravelmente mais uma vez. Veja, sua pele é mais verde do que suas roupas. A propósito, nessa história, Maomé dá razão ao marido espancador da mulher, e não a ela. Quinta afirmação, abuso contra mulheres cativas. O Alcorão aborda ainda a questão das relações carnais com mulheres cativas. A Surata 4:24 declara: e também são proibidas as mulheres já casadas, exceto aquelas que vossa mão direita possui, de forma... A mão direita, a mão da justiça, quando você vai ser justo com as pessoas. Interprete a linha. Semelhante, a Surata 23, 1-6 reforça o tema. Bem-aventurados são os crentes que guardam suas partes íntimas, exceto para suas esposas ou para as cativas que suas mãos direitas possuem. Nisso eles não são censurados. Igual a Abraão, né? Quando teve a mulher lá que ele ia ter a filha, que era tipo uma cativa dele também, né? Que era uma escrava. Foi Abraão, né? Que recebeu um escravo ou foi outro profeta? Não sei, foram vários profetas que receberam escravas de presente, assim. Fica difícil até de competir, né? Com a Bíblia. Esses versos indicam uma permissão para relações com mulheres cativas obtidas em guerra, mesmo que elas... Só que, você entenda, quando falam mulheres cativas, elas eram esposas também. O que acontecia? Tinha as guerras, os caras atacavam os muçulmanos e, como já disse, na época do profeta Mohammed, eles eram atacados. Os caras iam lá e respondiam como legítima defesa, né?
Eles atacavam, o Islã atacava de volta, eles ganhavam a guerra, e aquelas mulheres ali, elas iam ficar sem maridos. E quem ia sustentar os filhos dela? Então elas viravam esposas desses caras, muçulmanos. Elas têm o que comer, né? Elas não eram escravas mais, elas eram esposas reconhecidas. E dentro da gestão do profeta Muhammad, essas mulheres, elas tinham seus direitos, igual todas as outras. Então assim, talvez ela, de fato ela não gostasse, poderia ser. Mas com o tempo talvez ela aprendesse a gostar. Por quê? Porque ela estava do lado errado da história. Ela estava do lado do agressor. Ela apoiou o agressor. Então talvez ela devesse repensar, né, sua história. Pô, tô contra o lado de Deus, né? Se a gente for falar disso aí, cara, fala de Sodoma e Gomorra também, que os caras morriam só porque os caras davam a bunda, segundo a Bíblia. Os caras davam a bunda, que foi que Deus fez. Sabe, tudo que você bota contra o Islã, a própria Bíblia fala coisa mais pesada, né? Então, assim... fossem casadas. Mais uma vez, vemos as mulheres sendo colocadas como objetos, sem dignidade. Não falou que ela era objeto hora nenhuma. Existem vários relatos que elas eram bem cuidadas. E elas iam se sustentar com o quê? Já que elas estavam do lado errado da história, elas iam se sustentar com o quê? Tinha que levantar a mão pro céu e agradecer por serem bem cuidadas, respeitadas, ter um tribunal justo da Sharia, que para você Sharia é só julgamento tribal, essas coisas. Não, Sharia é dizer assim, sorria para as pessoas, alimentem elas, doem comida, ajude com o trabalho. É isso, filho. Você não sabe o que é Sharia, desculpa, você é burro. O Hadith fornece um contexto prático sobre como esses ensinamentos eram aplicados. Lá é relatado que durante a batalha de Hunain, o profeta Maomé enviou uma expedição militar que capturou prisioneiras. Alguns dos companheiros hesitaram em ter relações com as mulheres cativas por causa da presença de seus maridos descrentes. Foi então que se revelou o verso permitindo a prática após o período de espera, que assegurava que a mulher não estivesse grávida do marido anterior. Pronto, esses maridos dela, esses caras nem eram para estar vivos, porque eram inimigos de Deus. Eles não eram para estar vivos, eram para ter sido decapitados. Essa é minha opinião. Se quiser me silenciar, me silencia. Faz react do meu react. É isso que eu penso. Quem lutar contra Deus, não estou dizendo que os muçulmanos vão atacar vocês, mas quem atacar as pessoas de Deus, elas vão sofrer, viu? E aqui é só o prelúdio na Terra. Porque é isso que eles fazem com o Islã durante a história. Eles mentem tudo. Quando o Islã dominou a Europa, né, que foi de fato uma invasão, isso o profeta Muhammad não estava nesse meio. Como é que ficou a Europa com o Islã? Teve uma revolução, inclusive o professor Chiang, ele fala que foi uma revolução intelectual, que não, a Europa não seria o que é hoje sem o domínio dos islâmicos lá, por causa que eles avançaram a ciência, né? Eles tinham leis, tinham tudo, não sei se é Goethe o nome do cara, vários filósofos aí falaram do Islã, que a forma que o profeta Muhammad regia as leis eram puras, então assim... As conclusões aqui são evidentes. Mulheres objetificadas e sendo obrigadas a fazer o que... Não é escravo sexual, cara, é esposa, sabe? É porque você quer pegar uma linguagem do árabe clássico, no outro contexto, e botar como escravo sexual. Não era isso aí, cara. Inclusive, isso aí é proibido no Islã. Você tem que pagar, inclusive, o dote. Entendeu? Quem garante que essas mulheres aí não estavam, de certa forma, sendo espiãs também? Os muçulmanos. Olha, ou seja, pensa da forma correta. Pô, elas estão apoiando uma luta contra nós, e nós vencemos a luta e deixamos ela conviver na nossa comunidade em paz. Tudo que ela tem que fazer é casar para ela não passar fome e seus filhos não passarem fome. Ou seja, o cara ainda assumiu uma emissão de um inimigo. Se tu fala hoje que tu vai assumir uma emissão de um cara que tu odeia, que te atacou, tu é chamado de idiota. Isso é um ato de extrema bondade. Então você tem que aprender mais sobre a humanidade, né? Você está distorcendo a verdade de Deus. E não querem. Sexta afirmação, mulheres são uma lavoura para ser usada. Observe como... Claro, isso é fato. As mulheres são lavoura, isso aí inclusive está no Velho Testamento também. Talvez não com essas palavras, mas o homem tem direito de desposar suas esposas, porque um homem que trabalha, não poder levar sua mulher para a cama, ele pode morrer. Muita atenção a essa história. Esse cara pode se separar, que ele tá lascado. Da mesma forma que o Islã fala que se o homem não der prazer sexual para a mulher pode pedir... Tchau, pega suas coisas e vai embora. Você não tá me dando prazer, porque no Islã o sexo não é tabu, né? Então, de fato, o homem tem que ter sua mulher para ele ter suas relações toda noite ou quase toda noite, dependendo das condições de saúde dela, né? Porque a relação também, isso é um dos pontos mais importantes. Não é tudo, mas é muito importante. Talvez, se você discordar de mim, é porque se você for casado, você não tá aproveitando com sua esposa. Desculpa, né?
A tribo dos coraixitas costumava despir completamente suas mulheres e buscava prazer com elas de frente, por trás ou deitada de costas. Quando os imigrantes chegaram a Medina, um deles se casou com a mulher dos Ansar. Ele começou a praticar com ela o mesmo comportamento dos coraixitas, mas ela não gostou e disse a ele: nós éramos abordados de um único modo, isto é, deitadas de costas. Faça assim ou então fique longe de mim. Essa questão se espalhou amplamente e chegou ao mensageiro de Alá. Então Alá, o Altíssimo, revelou o versículo do Alcorão: suas esposas são campo de cultivo para vocês, então venham ao seu campo de cultivo como quiserem. Ou seja, Exatamente. Exatamente, você pode fazer qualquer posição, você pode, desde que o sexo seja vaginal e não anal, mas você pode fazer, isso é bom pra ela também vai ter prazer. De frente, por trás ou deitada de... A polêmica, eu não entendi qual é a polêmica aí, cara, não entendi, só vi vantagem aí pros dois. Costas. Mas este versículo se referia ao local de procriação, ou seja, aqui diz que Alá milagrosamente enviou o verso que diz que as mulheres são... Um exemplo disso você pega, por exemplo, né, tem aquelas... Vamos pegar o exemplo oposto, que as prisioneiras são muçulmanas. Pega aquelas mulheres do Estado Islâmico que estão presas nas maiores cadeias. Imagina que elas não são muçulmanas e são de outro grupo. Os muçulmanos estão prendendo elas. As mulheres são criminosas, tá? Assim como essas mulheres aí de outros grupos eram. Aquelas mulheres são emissol, quando não tem nada contra elas, mas são emissórias de terroristas. Isso é fato. A mesma coisa eram os caras que eram contra o Islã da época do profeta Muhammad. Se eu chego lá e caso com elas e crio um filho delas, elas têm que levantar a mão pro céu. Meu Deus, eu sou uma mulher tão errada que era uma mulher do Daesh. Um cara do Daesh agora apareceu um homem bom para cuidar de mim. O termo escrava ia ser só um nome, né? Assim como Jesus falou para os escravos não rebelarem, como eu falei anteriormente. Ele é um pró-escravocrata? Não. Então assim, né? Saiba usar os exemplos. Você está só fortalecendo o próprio discurso islâmico, porque é muito fácil refutar vocês. Desculpa, mas são seres de pouco valor para seus maridos, sendo encaradas como se fossem um campo, e que elas podem ser usadas como se os homens desejarem usá-las. Agora para os cristãos... Não é assim não. Então, observando o que diz a Bíblia, nós vemos que as mulheres são colocadas como tendo valor e dignidade iguais aos dos homens, desde o início. Iguais assim, né? Mas não pode ensinar, né? Igual a muçulmana pode. Ela não pode ensinar, não pode falar na igreja. Igreja católica, só o padre que fala, né? Igreja evangélica, a mulher não pode subir no púlpito, ela aprende na igreja e fica calada, como diz Paulo, né? São iguais. Mas umas pessoas são mais iguais que outras, né? Depois você vem falar do Islã. E quanto a Aisha, né? Que foi a mais jovem, a mais polêmica, ela escreveu muita coisa quando ela era maior de idade. E ela falou que o profeta era maravilhoso e ela ensinou muitas pessoas. Então, né? Inclusive ele morreu deitado no colo dela. E ela dizia que foi uma honra, né? Início no relato da criação. Inclusive, no Velho Testamento dizia que quando a mulher menstruava, ela tinha que ficar separada. O próprio profeta dormia perto de sua mulher quando ela estava menstruada. Mesmo não podendo ter relação, ele dormia perto. Isso é um sinal de afeto para a época que, assim, é outro nível. Ai, mas isso é surreal. Como ele poderia não fazer isso? Irmão, analise o contexto. Não seja burro, por favor. Como citei anteriormente, Brasil, país cristão, maioridade para casar 16, país islâmico 18. Vamos compreender o contexto, por favor. Não seja anacrônico, por favor. Deus criou homem e mulher, à sua imagem e semelhança. E um pecado que está em contra o próprio Velho Testamento, que diz que não bote ninguém comparado a Deus. Está lá no texto judeu, a qual muito cristão gosta de babar o ovo. Desculpa a palavra forçada, mas é isso. Isso aqui em si já é uma coisa que já está errado. Porque como é que um Deus altíssimo vai criar uma pessoa igual a ele? O ser humano que mais tem é falha, cara. Assim, você comparar Deus e ser humano, desculpa, você está comparando Deus a um bandido, você está comparando Deus. Claro, você pode comparar também uma criança boa, mas mesmo assim, você está limitando Deus. Deus não foi homem, desculpa. Mas isso é um pensamento antigo que é comparado até ao hinduísmo. Atribuindo-lhes igual valor. Jesus, em seu ministério, demonstrou respeito e consideração pelas mulheres, quebrando barreiras culturais da época, como ao conversar com a mulher... Igual o Islã, né? Que os caras enterravam as mulheres, eles enterravam antes do Islã as mulheres na hora que ela nascia, né? E no Islã, eles falaram o quê? Você vai ter direito à metade da herança. Por quê? Porque a mulher não pagava conta nenhuma. Então a metade da herança era dela e o resto a 2 de 3 partes, né? Que é tipo terço. Tem 3 partes do dinheiro. Tem homem e mulher. O cara vai receber 2 partes, a mulher uma. Porque ela é menos que ele. Não, porque aquele dinheiro dela é para ela gastar com o que ela quiser. As 2 partes do homem, tem uma parte que é para ele, tem uma parte que é para as contas, para ele sustentar essa mulher, entendeu? A terceira parte. Então, assim, eu não sei como ele não citou isso aí, que a mulher recebe menos, mas esqueceu de citar que a mulher não pagava conta naquela época. Não existia mercado de trabalho, não existia responsabilidade feminina para sustentar. Inclusive, até um pecado, né? Uma mulher sustentar uma casa. Mas, enfim, por isso que muito relacionamento hoje acaba, porque mulher, ela
ela paga conta, e não era para pagar. A mulher pode trabalhar no Islã, mas o dinheiro dela é dela, para ela gastar com as besteiras que ela quiser. O do homem é para sustentar a casa e para as besteiras dele. É basicamente isso. Né? Então o Islã já começou do berço, as mulheres têm direito à vida, que não tinha naquela sociedade, já começou daí. Samaritana, e ao permitir que Maria de Betânia aprendesse aos seus pés. A Bíblia revela que em Cristo não há diferença do valor entre homens e mulheres, pois todos são um nele. O Islã também fala isso, cara. Só que você não citou esse verso. Além disso, Jesus ensinou que o verdadeiro amor respeita e honra o próximo, enquanto os desejos impuros objetificam e desonram. E se você quer aprender... Não, mas você tá jogando que o sexo é um desejo impuro. O sexo é um desejo divino. Foi Deus que programou o ser humano para ser assim. Para ter desejos sexuais. Por isso que o homem não é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus não tem relação sexual. Entendeu? Mas todos os homens têm, é da natureza. Inclusive o Islã fala que quem abdica do sexo para virar uma espécie de monge, ele está mais perto do inferno. Né? Por isso que no Islã a gente acredita que Jesus vai voltar e vai ter sua família, porque ele merece. Porque todos os outros profetas tiveram e ele não. Né? Então assim, até se Jesus tivesse sido crucificado, seria uma grande justiça, né, com o profeta, que todos os outros foram salvos do sofrimento, alguns foram levados aos céus, porque Jesus, que é um dos maiores, o Islã respeita, não. Aprender mais da Bíblia, eu te convido a conhecer os meus mapas mentais. Enfim, é isso, né? Mais um vídeo aqui. Faz um tempo que eu não via no YouTube aqui, mas esse aqui foi bem fácil de responder. Por favor, pessoal, manda um vídeo mais difícil aí, que tá virando pagode já, viu? Valeu aí, deixa o like.